E hoje, assim, apesar de nós estarmos encerrando o mês do aniversário da igreja, eu quero pregar sobre os 5 pilares da Reforma Protestante, né? Então, inicialmente, eu quero ler Romanos 1, 16 e 17, porque o versículo 17 foi o ponto inicial para Martinho Lutero, que ficou conhecido como o grande principal dos reformadores. Quando Martinho Lutero, um padre católico, ele chegou no versículo 17 e ele leu que o justo viverá pela fé, fazendo uma citação do Antigo Testamento, Martinho Lutero pensou na sua vida como cristão, se de fato até ali ele estava vivendo pela fé ou não. Então, esse versículo 17 foi o grande ponto de partida, o ponto inicial na vida de Lutero e dos grandes reformadores. Nós não iremos entrar especificamente na história, né, mas nós queremos apenas destacar os pontos, os pilares da reforma, e assim destacar com os irmãos alguns versículos que nós queremos pensar nesta noite de maneira bem breve, bem objetiva. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz a palavra de Deus em Romanos 1, 16 e 17. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações. Pedimos que pela tua graça e misericórdia o Senhor continue falando agora através desta reflexão. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Este ano, como a nossa irmã Tatiana até já mencionou aqui, faz 504 anos que aconteceu este grande evento que marcou a história do cristianismo e, por que não dizer, a história da humanidade. Tanto que em todo livro de história usado nas escolas, principalmente em história que é ministrada no ensino médio, é narrado este acontecimento. Este evento histórico ficou conhecido como a Reforma Protestante. Até hoje, nós, os evangélicos, de modo geral, mesmo que alguns nem tenham origem na Reforma Protestante, mas ainda assim nós somos chamados de protestantes, principalmente pelos católicos. A Reforma Protestante teve o seu ápice em 31 de outubro de 1517, na Alemanha, quando Martinho Lutero, um padre católico, afixou no muro da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses que denunciavam vários desvios doutrinários que a igreja de Roma havia cometido e se afastando assim da palavra de Deus e automaticamente do próprio Deus. Veja que estamos falando que a reforma teve o seu ápice com Lutero, mas este não foi o único reformador a protestar contra estes desvios. Antes dele tiveram outros também chamados de pré-reformadores. E mesmo outros reformadores que contribuíram grandemente para que a reforma acontecesse, dentre os quais podemos destacar os valdenses, os huguenotes, John Wesley, João Calvino e Ulrich Zwinglio. Hoje não teremos tempo para discorrer mais profundamente sobre este tão importante evento histórico para o cristianismo, mas queremos destacar as suas principais ideias, os principais fundamentos bíblico-teológicos que foram resgatados por este movimento e que precisa continuar sendo observado por todos os cristãos ainda hoje. Fundamentos estes que também são conhecidos como os pilares da reforma. Vejamos, o primeiro pilar que nós queremos destacar, talvez nós não iremos falar na mesma ordem que a nossa irmã Tatiana colocou aqui na ordem de culto, né? Mas nós iremos destacar os 5 pilares e o primeiro é somente a Escritura. E o primeiro versículo que eu quero destacar aí se encontra em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que dizem: toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, queridos, o primeiro pilar da reforma protestante que nós queremos destacar é o pilar que diz que somente a Escritura, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela deve estar acima de qualquer tradição, a Bíblia deve estar acima de qualquer doutrina eclesiástica, de qualquer religião, de qualquer igreja. A Bíblia, ela revela a si mesma, ela interpreta a si mesma. Tudo que nós precisamos conhecer sobre Deus e sobre o plano de salvação, nós encontramos na palavra de Deus, que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Hoje é até interessante a gente lembrar, eu não estou lembrando exatamente o nome dele, mas ele foi refutado por muitos pastores evangélicos. Um que eu posso até mencionar aqui, que fez um vídeo refutando ele, foi Silas Malafaia, um padre que falou que a Bíblia, ela está abaixo da igreja, porque a igreja foi quem escolheu os livros que estão na Bíblia. Então, a igreja, se referindo, óbvio, à igreja romana, ela tem o poder de ser mais importante do que a palavra de Deus. E, automaticamente, a palavra do Papa também, ela tem poder maior do que a Bíblia Sagrada. Isso um padre falou aí, que ele é um estudioso, tal, ele faz vídeos como se ele estivesse dando entrevistas, e aí foi divulgado imensamente na mídia, e muitos pastores evangélicos ou protestantes, eles refutaram esse padre, mostrando que não, que embora a história da igreja nos mostra que houveram vários concílios, né, que chegaram escolhendo vários livros, porque existiam várias cartas, vários livros, muitos que não são inspirados, e a igreja reunida, o povo de Deus reunido, chegaram a esse que nós chamamos de cânon, com os 66 livros da Bíblia, mas a Bíblia em si, ela sendo a palavra de Deus, ela é mais importante do que a igreja em si e do que a palavra de qualquer homem que possa existir na face da terra. Porque Deus, na sua soberania, fez com que essa palavra ela fosse preservada ao longo da história. Então, a Bíblia Sagrada, somente a Escritura, ela deve ser considerada como única regra de fé e prática para todo cristão. Vale ressaltar, assim como eu mencionei aqui a palavra do Papa, que tem lá as encíclicas papais, ou as doutrinas que os papas ao longo da história, eles desenvolvem e que são consideradas inspiradas, e mais importante do que a Bíblia, existem muitos outros segmentos do cristianismo também que têm os seus livros inspirados, têm os seus profetas atuais, os quais esses segmentos do cristianismo, muitos inclusive conhecidos como igrejas, mas que não têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática, porque se eles têm algum outro livro, algum outro escrito, de algum outro suposto profeta, que eles consideram como inspirados no mesmo pé de igualdade que a palavra de Deus, então eles não podem falar que eles têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Eu poderia até citar alguns desses grupos aqui, mas por questões éticas, agora a gente tem um culto que é transmitido e que fica na internet, a gente prefere nesse momento não citar, mas nós temos grupos muito conhecidos, inclusive aqui no Brasil, que eles têm suas literaturas próprias, que foram recebidas, entre aspas, por profetas contemporâneos, né? E que eles consideram como sendo escritos, inspirados com o mesmo grau de inspiração que tem a palavra de Deus. Isso significa que eles não seguem esse pilar da reforma protestante de somente a Escritura. Porque, como a gente vê ali nesses 2 versículos que a gente acabou de ler, toda a Escritura é divinamente inspirada.
De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se toda a Escritura de Deus ela é divinamente inspirada, nós não precisamos de mais nada para poder conhecermos a Deus, para poder conhecermos o plano de salvação que Deus mesmo elaborou para salvar a humanidade. Ainda em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em João 5,39, ele fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus está falando que nós erramos se nós não conhecemos as Escrituras. E ele ainda vai falar mais. São elas que testificam, são elas que dão testemunho de mim. Então, queremos conhecer sobre Jesus? Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos deixar que a Bíblia seja a nossa bússola, que nos orienta, que nos dá a direção para vivermos neste mundo agradando ao Deus do impossível. Não coloquei aqui, mas eu gosto sempre de lembrar, os irmãos sabem como eu enfatizo nas mensagens que eu compartilho com os irmãos a palavra de Deus. A gente vai lembrar, por exemplo, do Salmo 1, quando o salmista fala que nós devemos meditar dia e noite nessa palavra, né? E também Josué 1, 8, 9, por ali assim, quando Deus fala também para ele meditar dia e noite no livro da lei, porque fazendo assim ele seria bem-sucedido. Então, nós vemos aí pessoas que tentam ser bem-sucedidas em todas as áreas da vida, e eu vou até incluir aqui a vida espiritual também, mas deixam de lado a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a nossa única regra de fé e prática, que seja o livro que de fato seja o livro da nossa vida. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos, e deixando um pouco a Bíblia de lado, se os irmãos têm um livro que marcaram a sua vida, eu tenho certeza que cada um, principalmente quem gosta de ler, óbvio, vai lembrar de algum livro que marcou a história da sua vida, que gostou muito de ler. Eu, por exemplo, gostei muito de ter lido O Monge e o Executivo. É um livro que eu acho tremendo. Também Em Seus Passos, Que Faria Jesus? É um livro que eu acho fantástico também. E fora outros livros de teologia que eu gosto de ler, de pesquisar. Mas, irmãos, nenhum livro marcou tanto e tem marcado tanto a minha vida quanto a Bíblia Sagrada. Por isso, eu incentivo sempre os irmãos a lerem diariamente a palavra de Deus, porque ela de fato nos revela a Deus, o seu amor e o plano que ele tem para o seu povo, para a sua igreja. O segundo pilar, somente Cristo. Em Atos 4:10 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, é interessante a gente parar para pensar nesse versículo que até há pouco tempo foi enfatizado em campanha de missões, né? Porque em nenhum outro nome há salvação, somente em Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo Jesus. E tem mais, não há intercessores também fora de Cristo Jesus, porque 1 João, lá em 1 João, o apóstolo vai falar que Jesus é o nosso advogado diante de Deus. E ele fala que se cometemos pecado, temos advogado diante de Deus. E esse advogado é Jesus. Sendo Jesus, nós não precisamos de nenhum outro intercessor, principalmente intercessor que já não esteja mais conosco, né? Preciso sim que os irmãos intercedam por mim, eu interceda pelos irmãos, oramos uns pelos outros, é um princípio bíblico que a Bíblia nos ensina, que nós devemos orar uns pelos outros. Agora, não devemos pedir oração para aqueles que já partiram, isso é antibíblico. E não devemos imaginar que podemos ser salvos através de qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo. A salvação é somente através de Jesus Cristo. E em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo ele vai falar isso com o seu filho na fé. Ele fala: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então, irmãos,
não há salvação em nenhum outro, e não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador, Ele é o nosso único Salvador, Ele é a vida, como até Tatiana destacou aqui para a gente, mencionou aqui João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Aliás, vou até enfatizar que Jesus é o único caminho, porque tem um ditado no mundo que fala que todos os caminhos levam a Deus, e aí eles se referem a isso para poder falar que qualquer religião que fala de Deus pode aproximar a pessoa de Deus. É um engano, porque só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o único caminho, a única verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que nos constrange. Hoje pela manhã mesmo nós estávamos estudando aqui, a irmã Suzana estava nos dando uma aula excelente, e nós podemos pensar ali naquele momento de que hoje em dia, muitas mensagens que estão sendo pregadas por aí, nas rádios, nas TVs, na internet, não leva mais uma pessoa a uma reflexão, não leva mais a pessoa a ser constrangida, não leva mais as pessoas a se arrependerem, não levam mais as pessoas a deixarem a vida da prática de pecado. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso tempo. Mas nós devemos pensar que somente Cristo salva, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é fundamental para que você possa ter no coração a certeza da salvação. O terceiro pilar que nós queremos destacar é somente a graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Porque pela graça, por meio da fé, pela graça sois salvos. Sabemos que graça é um dom, é um favor, é um presente que Deus nos deu, que Deus deu para toda a humanidade, mesmo nós não merecendo. Foi isso que Deus fez. Deus enviou, como diz João 3,16, o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tomou a atitude de salvar e resgatar o homem perdido, o homem pecador. Isso significa graça. Nós não merecemos, a humanidade não merece, mas ainda assim, por amor, Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para o ser humano que Ele mesmo criou e desejou salvar, resgatar, dar a oportunidade para que o ser humano possa se arrepender do seu pecado e se voltar para Ele. E aí o que Ele fez? Enviou o seu único filho para poder morrer pelos nossos pecados. E assim, nós nos voltando para Ele, então podemos ser salvos. Ou seja, é a graça de Deus, é o favor imerecido. Mesmo estando debaixo de condenação, mesmo estando debaixo de uma vida pecaminosa, Deus resolveu, decidiu no seu coração nos amar e nos resgatar. E é somente pela graça que nós somos salvos. É somente pela ação de Deus em favor da humanidade. Não é pela minha ação. Por isso que o versículo ele vai falar ali: isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Infelizmente, irmãos, muitas religiões, inclusive, mais uma vez eu vou falar aqui, incluindo religiões de segmento cristão, não conhecem essa verdade da salvação somente pela graça. Acha que para ser salvo a pessoa tem que também praticar obras. Acha que para ser salvo a pessoa também tem que tomar a atitude de fazer alguma coisa, de pagar alguma coisa para Deus para poder ser salvo. Não, queridos. Nenhum esforço que nós fizermos vai nos garantir a salvação.
A única coisa que Deus vai requerer de nós, além da sua graça que se manifestou, vai ser o próximo ponto que nós já vamos destacar ali, o quarto pilar, e que também está relacionado com este versículo aí. Mas antes de nós irmos para o quarto pilar, ainda quero destacar para os irmãos Tito 2,11, que fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. Veja, ninguém tem condições de fazer nada para ser salvo. O que é preciso para ser salvo iniciou-se no coração de Deus. Deus se manifestou para salvar, e eu acho muito interessante a gente pensar nesse versículo aí também, no finalzinho dele, porque fala que essa graça se manifestou salvadora somente para os pastores, né? Ou somente para os ministros, somente para os sacerdotes, somente para os homens, ou somente para as mulheres. Não, salvadora para todos os homens, e ali no sentido de todos os homens é de toda a humanidade, todas as pessoas. Deus deseja salvar todas as pessoas, sem distinção de sexo, cor, raça, situação financeira, se a pessoa estudou, se não estudou, se é gorda, magra, careca, cabeluda. Deus deseja salvar todas as pessoas indistintamente, e para isso Ele mesmo manifestou a sua graça, o seu dom gratuito em Cristo Jesus, o seu Filho amado. O quarto pilar diz que é somente pela fé. É somente pela fé que nós podemos ser salvos. Ué, mas você não acabou de falar, pastor, que é pela graça? Sim, e nós lemos ali em Efésios 2,8, falando, pode deixar aí, depois eu vou voltar nesse versículo, que pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Deus fez o que devia fazer, Ele se manifestou, Ele agiu primeiro. A salvação é somente pela graça, porque Deus, mesmo nós estando condenados sob julgamento do pecado, Ele decidiu nos amar e nos salvar. A única coisa que Ele requer de nós não são as obras, é que nós creiamos naquilo que Ele fez. Por isso nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós precisamos acreditar naquilo que Ele fez por nós. E aí, mais uma vez, eu quero lembrar, eu não coloquei ali, até porque é um versículo muito conhecido, João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu Filho unigênito ou único, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele tenha fé, crê, tenha a vida eterna. Então veja, Deus enviou, Deus se manifestou, Deus tomou a atitude de amar e de salvar a humanidade. Isso é imutável. Agora, para que eu possa obter essa salvação que Ele já outorgou, eu preciso ter fé, acreditar no que Ele fez para me salvar. Romanos 1,17, que nós lemos inicialmente, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Efésios 2:8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Hebreus 11, creio que deve ser, pode passar por favor aí, que é minha, pode passar, ficou ali 11:68, não tem 6, deve ser 6, 8 e 9, tá? Faltou uma vírgula ali. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, somente pela fé. A salvação é pela graça, mas nós precisamos crer, nós precisamos ter fé de que Deus agiu em nosso favor, de que Deus nos amou e de que Ele enviou o seu Filho único para nos salvar, dando a sua vida em nosso lugar. E por último, o quinto pilar diz que somente glória a Deus. Só a Deus nós devemos dar glória. É para o louvor e para a glória de Deus que o homem foi criado.
É para o louvor e para a glória de Deus que a igreja existe. Para louvar, para adorar, para servir, para proclamar, para anunciar as grandezas desse Deus que nós estamos enfatizando neste mês como sendo Deus do impossível. Romanos 11:36 fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E ainda 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como eu falei, nós seres humanos existimos para o louvor e para a glória de Deus. A igreja existe para louvar e para adorar e para glorificar a Deus. Qualquer coisa que nós fizermos na nossa vida deve redundar em glória para Deus. A Bíblia fala que nós devemos dar honra a quem tem honra. Isso significa que nós podemos, sim, lembrar, por exemplo, agora que estamos comemorando os 30 anos da igreja, daqueles irmãos que foram os fundadores. Isso é trazer à memória coisas boas também, que nos incentivam a fazer a obra de Deus. Mas tudo que foi feito aqui ao longo desses 30 anos, irmãos, só teve um objetivo: glorificar a Deus. Aproximar as pessoas de Deus, fazer com que essas pessoas reconheçam que Deus é que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Infelizmente, em muitos lugares o ser humano é exaltado no lugar de Deus. Em muitos lugares nós vemos aí pessoas que são exaltadas, pessoas que recebem honra, recebem glória, recebem até louvor no lugar de Deus. Em Isaías fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo que nós fizermos enquanto cristãos, e aí eu quero destacar que isso significa, seja no meu momento como religioso ou em qualquer outro lugar, irmãos. Porque tem gente que quando está em outro lugar que não com os irmãos na igreja, ou reunido para um momento religioso, acha que lá ele é uma outra coisa. Não, aqui eu sou o profissional. Aqui o Albertino, ele é o professor. Ele é o profissional que trabalha lá na secretaria de uma escola do município do Rio. Não, lá enquanto pessoa que trabalha numa secretaria de uma escola, eu também sou cristão. Eu não deixo de ser cristão quando eu estou em outro lugar. Mas eu li aqui 1 Coríntios 10:31 que diz: quer comais, quer bebais, ou quer trabalhais, quer estejais em lazer, quer estejais se divertindo, quer estejais são ou doente, quer estejais trabalhando ou não, qualquer coisa que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. As nossas vidas, as nossas atitudes, tudo o que fizermos, o nome de Deus deve ser glorificado. É Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Para concluirmos a nossa reflexão, 504 anos já se passaram e muitos outros ainda poderão vir até que Cristo volte. Mas não podemos deixar de usufruir a herança que a reforma nos deixou. Esses pilares nos mostram que precisamos, a cada dia, viver de acordo com a palavra de Deus, com os seus ensinamentos. Porque, na verdade, a reforma protestante, ela aconteceu porque pessoas se voltaram para a palavra de Deus. Ao longo da história da igreja, seja nos tempos passados e até modernos, mais atuais, grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja cristã, significa que pessoas se voltaram para a palavra de Deus. Todo grande avivamento que aconteceu, que as pessoas chamam, agora mesmo acabei de ler um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Derramamento do Espírito Santo, e ele menciona ali alguns fatos históricos que aconteceram nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, avivamentos que aconteceram porque pessoas se voltaram para a palavra de Deus. E a reforma não foi diferente.
A reforma aconteceu, marcou a história do cristianismo e da humanidade, porque pessoas se voltaram para a palavra de Deus, para os seus ensinamentos, unicamente para a palavra de Deus, reconhecendo ela como sua única regra de fé e prática. Então, queremos ter uma reforma espiritual, queremos experimentar um avivamento pessoal, queremos ter o derramamento do Espírito Santo na nossa vida a cada dia, nos fortalecendo, porque a Bíblia nos incentiva, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, a sejam cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, a buscar a plenitude do Espírito Santo. Então, queridos, precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ter um compromisso de estudar, de conhecer os seus ensinamentos e colocá-los em prática. E orar, porque para compreender a Bíblia, nós precisamos estar lendo e orando, para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, que foi aquele que inspirou os escritores, ele possa nos ajudar a compreender e a extrair os seus ensinamentos. Então, esses pilares nos mostram que precisamos a cada dia viver de acordo com a palavra de Deus, com os seus ensinamentos. Se isso não for uma realidade em nossa vida hoje, é porque precisamos de um retorno à palavra, precisamos de uma reforma na nossa mente, no nosso coração, na nossa fé, na nossa maneira de pensar e agir. Como nós temos vivido. Precisamos sair daqui nesta noite pensando nesses pilares da reforma protestante, pensando nesta pergunta: como nós temos vivido? Temos vivido de acordo com a palavra de Deus? De maneira que agrada a Deus? É até interessante que tem aquele versículo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, não me lembro bem se é a primeira carta ou segunda, capítulo 2, 15 ou 3, 15, que fala para nós manejarmos bem a palavra de Deus, né? E ali fala também que nós então podemos agradar a Deus. E nós precisamos, queridos, manejar bem a palavra de Deus, porque isso de fato faz com que a gente possa conhecer a vontade de Deus, vivê-la, e assim estaremos agradando a Ele e glorificando o seu santo nome. Devemos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida agora e proporcionar a reforma espiritual, o renovo que cada um de nós precisamos para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder a cada dia. Amém? Vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado a Deus, porque ao longo da história da tua igreja, o Senhor tem preservado, a Deus, a tua palavra. Ela já foi perseguida várias vezes, em muitos momentos. A tua palavra foi confiscada, foi queimada, mas porque a palavra do Senhor dura para sempre, permaneceu, permanece e chegou até nós e chegará a tantos outros até que o Senhor volte. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia vivermos uma reforma, um renovo espiritual. Ajuda-nos a cada dia a nos voltarmos para o Senhor, para a força do teu poder, para a tua palavra que nos fortalece, que nos alimenta. Ajuda-nos a compreendermos os teus ensinamentos. Ajuda-nos a cada dia vivermos de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor deixou para nós, para a tua igreja. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a cada dia vivermos esses pilares. Essas verdades possam ser uma realidade em nossas vidas a cada dia. E nos momentos de fraqueza, de desânimo, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos renovar, que o Senhor possa nos lembrar que nós temos a tua palavra, que é viva e eficaz e que nos fortalece, nos transforma, nos renova a fé em ti. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, ó Deus. Assim nós oramos,
agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe a todos.